Há mais ou menos 7 anos atrás, em 2012, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tava deitado na minha cama com a mão pendurada segurando uma Nerf. E tava de noite, eu tava quase dormindo. A luz tava apagada e a única coisa que iluminava o meu quarto era a luz do monitor do notebook do meu irmão, que ele tava usando deitado naquela cama ali. Eu tava de boas deitado até que eu acabei dormindo. Só que pouco tempo depois a Nerf caiu da minha mão e fez um barulho, aí eu acabei acordando. Eu resolvi levantar pra poder pegar e guardar, só que eu não conseguia levantar. Eu tava acordado com os olhos abertos, ouvindo barulho na rua, mas eu não conseguia me levantar, me mexer, nem falar ou gritar pra pedir ajuda do meu irmão que tava ali do meu lado. E aí coisas bizarras começaram a acontecer, como vozes bem próximas ao meu ouvido e vultos. E foi aí que eu percebi que eu tive a minha primeira paralisia do sono. Eu sou o Gustavo Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre esse estado mental que assusta muita gente. Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o like e de deixar outros temas parecidos aí nos comentários. Pode ser sobre teorias, coisas bizarras, enfim, só comenta aí e vamos lá. Em 1664, um médico chamado Van Isbrand escreveu um relatório chamado O Pesadelo, que fala sobre os sintomas de um paciente dele, e o relatório diz o seguinte: no tempo da noite, quando ela estava compondo-se para dormir, às vezes ela acreditava que o diabo estava em cima dela e segurou-a. Por vezes ela foi sufocada por um grande cão ou ladrão deitado sobre o peito, de modo que ela não poderia falar ou respirar, e quando ela se esforçou para jogar fora o fardo, ela não foi capaz de mexer os seus membros. Esse é um dos primeiros registros médicos que nós temos sobre a paralisia do sono. Também existem outras coisas retratando esse estado, tipo essa obra chamada The Nightmare, feita pelo Henry Fuseli, e você pode perceber os sentimentos da obra pelo que tá acontecendo em volta, por essa coisa em cima da pessoa. E existem duas explicações para a paralisia do sono, a religiosa e a científica. A religiosa diz que são espíritos conversando com o seu corpo, ou a sua alma saindo e voltando do seu corpo, mas nós vamos focar na explicação científica. A explicação científica diz o seguinte: existem 5 fases do sono, você vai passando por todas elas e vai relaxando cada vez mais até você chegar na última, que é a fase REM. Nessa parte é onde o sono tá na sua fase mais profunda, é onde ocorrem seus sonhos mais realistas, os mais memoráveis, e nessa fase as coisas são tão realistas que o seu corpo desliga os seus movimentos e sua fala pra você não reagir ao que tá acontecendo dentro do sonho. E a paralisia do sono é justamente quando você acorda nessa fase REM, mas você acaba acordando parcialmente. Você toma consciência que tá acordado, você consegue abrir os olhos, mas o seu corpo não devolveu os seus movimentos nem sua fala. Então, como em partes você ainda tá na fase REM, os sonhos ainda estão funcionando, só que eles estão acontecendo ali na sua frente, na frente da sua cama, na frente do lugar que você dorme, porque os seus olhos estão abertos. E imaginando por um lado as coisas do sonho acontecendo na sua frente, isso até pode ser da hora, só que você tá paralisado. Se você tentar se mexer ou gritar, você não vai conseguir. E é por isso que a paralisia do sono é um negócio tão bizarro, tão assustador. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo. Sempre que eu tive as paralisias do sono, eu tava indo dormir muito cansado. Então durante a noite, um pouco antes de dormir, eu começava a escutar uns ruídos que me avisava que ia acontecer alguma coisa. Os ruídos avisavam que tinha algo de errado na minha cabeça. Eu ouvia barulho de janela abrindo, taças brindando e até mesmo o som de bateria. Em uma das vezes eu tava deitado na minha cama e eu tava com o corpo virado pra parede. Eu acabei acordando no meio da madrugada e não conseguia me mexer. Eu comecei a escutar passos pelo meu quarto e uma voz no meu ouvido falando: não se mexa, não se mexa, não se mexa, não se mexa, não se mexa. Essa foi uma das experiências mais bizarras que eu tive, porque até então eu nunca tinha ouvido vozes, eu sempre ficava congelado, não conseguia me mexer, só que não acontecia muitas coisas. Só que dessa vez, mano, eu tava ouvindo uma voz muito bizarra no meu ouvido. Essa voz ficava alta e baixa do nada, ficava variando muito, até que eu comecei a sentir algo passando pelo meu corpo, como se fosse uma pena ou uma unha passando, eu não lembro direito, mas tinha algo passando pelo meu braço até minha perna. E eu percebi a movimentação no quarto, porque entrava um pouquinho de luz pela janela, e aí eu conseguia perceber a sombra se mexendo. O desespero ficou a milhão. E uma vez que eu não tava virado pra parede, eu tava com a barriga pra cima e com a cabeça de lado, eu conseguia ver o quarto inteiro, eu não tava vendo ninguém, só que eu conseguia sentir coisas passando pelo meu corpo. Conseguia ouvir alguma coisa respirando muito fundo do meu lado, e como foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, eu tentava gritar, tentava pedir ajuda, só que não saía voz nenhuma da minha boca. Era muito bizarro porque eu tentava falar, tentava fazer alguma coisa e saía só um barulhinho muito baixo. É bizarra a sensação de você tentar se mexer e simplesmente não acontecer nada. Você tentar falar, tentar
gritar e nada acontece. A única coisa que eu conseguia fazer era abrir e fechar meu olho, e eu tentava deixar o máximo de tempo possível com o olho fechado, só que também, como eu sou um pouco curioso, eu ficava abrindo pra ver o que tava acontecendo. Depois que eu acordei, na verdade em todas as paralisias do sono que eu tive, eu sempre acordava extremamente cansado, com o corpo muito pesado, como se eu tivesse ficado parado com o corpo formigando por horas, sendo que a paralisia do sono dura muito pouco, dura coisa de minutos. E pra você que tem Netflix, eu recomendo muito o documentário chamado The Nightmare, ou em português, O Pesadelo. É um documentário que fala muito bem sobre isso e tem diversos relatos. Pra você que gosta desse assunto, é super interessante. A paralisia do sono pode explicar diversos relatos de abdução que existem por aí, porque sempre surge um ou dois malucos que falam que foram abduzidos durante a madrugada, que pegaram ele, levaram, e depois ele acordou na cama dele. E esses relatos são muito parecidos com as pessoas que têm paralisia do sono. No Brasil, nós temos uma entidade chamada pisadeira, porque em diversos relatos, tanto de abdução quanto da paralisia do sono, as pessoas falam que tinha alguma coisa em cima delas, uma pessoa, um ser em cima delas, segurando elas contra a cama, apertando o peito, dificultando a respiração, e então deram nome pra esse fenômeno desse ser que fica em cima da pessoa de pisadeira. Além desse relato que é muito comum, as pessoas também falam que veem muito olhos vermelhos andando pelo quarto, gatos andando em cima da cama e desaparecendo, e algum tipo de rosto muito famoso, tipo a menina do exorcismo lá, essas caras famosas de susto aí na internet. Eu até tinha uma estratégia se eu quisesse ter a paralisia do sono, porque eu percebi que sempre que eu ia dormir eu tava muito cansado, e dormia com o corpo virado pra parede, acabava sempre acontecendo. Mas conforme o tempo foi passando, essa paralisia sumiu. Raramente eu tenho. Pra mim foi algo bizarro nas primeiras vezes, eu até quase fui no médico ver, porque o negócio tava atrapalhando mesmo, eu acordava super mal, mas eu até que aprendi a lidar bem na época. Quando tava acontecendo eu percebia que aquilo ali não era real, então era só manter a calma que ia acabar. Como nas primeiras vezes eu tava com medo, eu imaginava que tinha algo ali comigo, tipo a voz no meu ouvido, o vultos passando, o meu cérebro acabava criando as coisas pra justificar esses medos. E é por isso que tanta gente vê coisas bizarras, porque todo mundo fica super cagado. Você tá no seu quarto sem conseguir se mexer e você tá morrendo de medo. Aí seu cérebro começa a criar as coisas pra poder justificar os seus medos, e aí pronto, vira uma bola de neve e você vai começar a ver cada vez mais coisas. E existem casos, inclusive aconteceu comigo, que da paralisia do sono eu fui pra um sonho lúcido. Pra você que não sabe, o sonho lúcido é quando você tá sonhando e percebe que você tá sonhando, e aí você consegue controlar as coisas que estão acontecendo. Você consegue colocar elementos, tirar elementos, consegue voar, sei lá, você consegue fazer muita coisa. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre sonhos lúcidos, comenta aí, também comenta outras coisas que vocês querem que eu mostre aqui. Eu quero fazer uns vídeos nesse estilo aí, quero fazer um vídeo sobre teoria do caos, o efeito borboleta, paradoxo e outras coisas aí, então comenta aí, mano. E se você viu alguma sugestão da hora, dá like no comentário da pessoa pro comentário subir e ficar mais fácil pra eu ver, beleza? E também comentem os seus relatos, o que já aconteceu com vocês sobre paralisia do sono, porque quem sabe eu posso fazer uma parte 2 lendo os relatos de vocês. Então comenta aí bem detalhado, bem bonitinho. E é isso aí, mano. Um abraço e tchau!